Bom dia, pessoal! Bom dia! Novamente estamos aqui com o programa D3 Cabeça, Educação e Cultura, um programa da editora D3 Educacional, feito por mim, Naidson Pires. E hoje estamos aqui com o teatro de grupo no Brasil. Vamos falar um pouco sobre a história, como surgiu os grupos de teatro no Brasil, os grupos de teatro no Brasil que fizeram tanto sucesso e que marcaram tanto a história do teatro no Brasil. Pois bem, é bom iniciar dizendo que o teatro de grupo constitui uma categoria de organização e produção teatral em que, em um núcleo de atores movidos por um mesmo objetivo e ideal, realiza um trabalho em continuidade e estendendo sua atuação a outras áreas, principalmente no que diz respeito à própria concepção do projeto estético e ideológico. O grupo acaba por criar uma linguagem que o identifica. O que chamamos de teatro de grupo não é, no entanto, a mera organização coletiva. Os grupos passam a usar esse conceito para marcar sua posição de divergência em relação ao teatro empresarial, em que o ator não está engajado no projeto e a equipe se desfaz logo que a temporada termina. Forma de produção cada vez mais presente no mercado teatral após o início dos anos de 1970. Em lugar do salário pago pela empresa, o grupo remunera seus integrantes por meio de um sistema de cooperativa, o que faz dos atores os donos do empreendimento. E, consequentemente, não é, pessoal? Quando você está num teatro de grupo, a possibilidade do teatro pesquisa, do estudo, de aprofundar as questões cênicas, técnicas, de conteúdos, de dramaturgia, é de fundamental importância, né? Porque o grupo ele pretende sempre, né, ampliar seu trabalho. E para ampliar seu trabalho, isso vai exigir muito estudo. Isso é possível no teatro de grupo, porque é um grupo que se forma com a proposta de desenvolver e aprofundar o teatro. Quando um grupo que é constituído por uma temporada, por uma companhia ou mesmo por uma empresa, é o que o texto acabou de dizer aí para vocês, como eu li. Terminada a temporada, termina o trabalho, termina o espetáculo. Portanto, esse teatro de grupo é que, de fato, vai movimentar a cena brasileira no teatro brasileiro de forma muito mais aprofundada, como a gente vai ver e estamos já vendo no programa de hoje. E é em meados da década, né, de 1970 que os grupos surgem e proliferam, muitos se utilizando da criação coletiva como técnica de construção do espetáculo. No Rio de Janeiro, destacam-se Asdrubal trouxe o trombone, a Comunidade, Grupo Pão e Circo, Grupo Dia a Dia, e em São Paulo, pessoal do Victo, Teatro do Onitorrinco, Macunaíma, Mambembe, Pau de Minonga, entre outros. Nesse período, não se fala, contudo, em teatro de grupo. De um lado, porque os críticos e historiadores não acreditam o fenômeno importância histórica capaz de merecer um conceito. De outro lado, porque os próprios grupos, recusando rótulos, evitam qualquer tipo de inserção histórica. Aqui nós estamos falando de um tempo já mais atual, né? Dos grupos que surgiram depois do início mesmo do teatro de grupo, como a gente vai ver aí na frente, né?
o início desse trabalho de grupo, como que ele surgiu, de que forma que surgiu, onde surgiu, por que surgiu e qual a concepção da montagem desse grupo. Era um grupo profissional, era um grupo amador, era um grupo de estudante, isso tudo a gente vai ver daqui a pouco. Em 1979, com a fundação da Cooperativa Paulista de Teatro, reúnem-se grupos paulistas dispersos, criando uma alternativa concreta para romper a organização burocrática e administrativa posta em bases empresariais. A Cooperativa Paulista de Teatro, ela veio exatamente com esse objetivo: organizar os grupos que estavam dispersos e possibilitando, através da cooperativa, espaços para que esses grupos pudessem apresentar os seus trabalhos. Outra situação que a cooperativa procurou resolver e de fato resolveu era a questão, e continua sendo, né, porque a cooperativa continua, a questão burocrática, porque muitas vezes o grupo não tem ainda uma formação totalmente administrativa, né, no sentido de estar regularizado a documentação, essas questões todas burocráticas para você pleitear um teatro, seja ele público ou privado. A Cooperativa Paulista de Teatro vai fazer toda essa parte administrativa e resolver essa burocracia, facilitando assim para que os grupos pudessem cuidar do seu trabalho, do seu teatro, do estudo, da sua profundidade, do seu espetáculo e deixando essa parte burocrática, administrativa para a Cooperativa Paulista de Teatro. Então, esse é o sentido da cooperativa. E, ao mesmo tempo, organizar os grupos para, a partir dessa organização, criar um calendário de apresentações e, eu diria, até mais longe, né? Procurando, inclusive, com a cooperativa, criar uma política pública de grupos de teatro para apresentar nos teatros públicos da cidade e mesmo nos teatros privados da cidade. Acho que esse é o caminho que a cooperativa buscou e acho que é esse caminho que a cooperativa realizou. Nós tiramos esse estudo inicial, né, do teatro de grupo da Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira, São Paulo, Itaú Cultural 2022, disponível em http enciclopédia.itaucultural.org.br em termos 69 Teatro de Grupo. O acesso é em 16 de maio de 2022, verbete da enciclopédia ISBN 978-8579-7906007. Está aí o crédito conforme o Itaú Cultural de Arte propõe que quando nós mencionamos documentos que venham de lá, esteja aqui como de fato está e eu acabei de ler. Agora sim, vamos voltar às bases do teatro de grupo no Brasil. Agora nós vamos ver exatamente a origem desse teatro de grupo, como ele surgiu, de que forma surgiu e onde surgiu. Tudo começou na segunda metade do século XX. Vejam vocês, na segunda metade do século XX. Portanto, teatro de grupo não é uma novidade dos anos 60, 70. Floresce muito nos anos 60 e 70, como a gente vai ver também adiante. Mas a origem do teatro de grupo no Brasil está aí acontecendo, né? Começou a acontecer na segunda metade do século XX. Pessoas como Álvaro e Eugênia Moreira, com o teatro de brinquedo, Pascoal Carlos Magno, com o teatro do Estudante do Brasil, Abdias do Nascimento, com o teatro experimental do Negro, e Jerusa Camões e Renato Viana,
com o teatro universitário. Portanto, o início desse teatro de grupo começa com essas pessoas e vão desenvolver a partir do trabalho que essas pessoas desenvolveram. Isso não quer dizer que foram apenas essas pessoas. Essas estão destacadas no contexto da história do teatro de grupo no Brasil. Mas é evidente que, na segunda metade do século XX, as universidades, as escolas, já buscavam, de uma certa maneira, a criação de um grupo, da formação de um grupo, para se formar, a partir daí, um grupo de teatro. Aqui nós estamos vendo as imagens, né, do Álvaro e da Eugênia Moreira, com o teatro de brinquedo, o Pascoal Carlos Magno, né, com o teatro do estudante no Brasil, né, uma reportagem aí no jornal da época, né, falando sobre o ensaio, né, do teatro do estudante e contando um pouco da história do teatro do estudante. Aqui nós temos Abdias do Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro. Estamos vendo aí duas imagens, uma imagem de montagem, uma imagem de uma direção de montagem, ou mesmo uma montagem. E embaixo nós estamos vendo o Camões, o Renato, melhor dizendo, o Renato Viana, né, com o Teatro Universitário. Eu não encontrei imagem da Jerusa Camões, portanto só está aí a imagem do Renato Viana, mas os dois fundaram o Teatro Universitário. A forma grupo que hoje predomina, especialmente como alternativa independente, surgiu das iniciativas das companhias que se organizaram em busca de espaço de trabalho a partir do final do século XIX. Então, veja vocês que quanto mais a gente busca o estudo do teatro no Brasil, nós vamos encontrando documentos, registros, né, sempre atrás, um superando o outro na frente, mas isso tudo vindo de trás, né, conforme aqui está explicando o texto, né, essa forma de grupo, né, ela era uma alternativa independente, né, e surgiu aí da iniciativa, né, dessas companhias do final do século XIX. Né? Então, vejam vocês que já no final do século XIX já havia uma preocupação em fazer teatro. Isso é evidente. Isso está na história do teatro brasileiro. Mas também já fazia presente o teatro independente, né? Ou seja, o teatro fora daquele esquema de companhia, daquele esquema de empresa, mas um teatro feito de forma experimental, digamos assim, por isso independente, né? Independente de todo o processo profissional. Um grupo, melhor dizendo, um teatro independente que buscava a pesquisa, que buscava desenvolver o estudo do teatro, né? O estudo e aprofundar esse teatro. Portanto, não tem aqui uma preocupação exclusiva, né, de montar o espetáculo e vender o espetáculo para o público, ou colocar o espetáculo em cartaz para que o público fosse ver o espetáculo. A preocupação aqui é fazer um estudo aprofundado do teatro através da sua história, através do seu estudo e através das suas experiências e também das suas descobertas. Grupos como o Comediante, GUT, Grupo Universitário de Teatro da USP, Grupo de Teatro Experimental, Teatro Universitário e o Caverna Mágica. Então, aí nós temos algumas imagens, né, do Grupo Universitário de Teatro, o GUT, e vejam vocês que são vários grupos, mas todos eles com essa forma independente, sempre procurando um estudo aprofundado do fazer teatro, do montar um espetáculo, do desenvolver uma dramaturgia e, principalmente, uma dramaturgia agora com o contexto, né, do país, com o contexto do Brasil, com as histórias do Brasil, para trazer isso
para o palco e, com isso, estudar muito para aprofundar, e aí sim, quando isso tudo estiver numa situação mais compreendida e mais desenvolvida, aí sim buscar as apresentações para isso colocar diante do público todo esse estudo, toda essa pesquisa, todo esse aprofundamento do estudo do teatro. O crescente movimento de grupos independentes dos anos 50 teve como repercussão o aparecimento de dois grupos que conformaram o eixo, né, do modelo de grupo do século XX, que é o Arena, que nasceu em 1953, e o Oficina, em 1958. Esses dois grupos, especialmente esses dois grupos, eles têm uma trajetória muito grande e muito importante na história do teatro brasileiro, porque esses grupos, tanto Arena como Oficina, né, vai atravessar aí os anos de chumbo, né, os anos da ditadura militar no Brasil, e vão ser grupos de resistência, né, ao regime. E, ao mesmo tempo, grupos, né, de teatro que estudavam muito para desenvolver os seus trabalhos. É claro que o Arena e o Oficina, né, vem e vai surgir, né, de toda essa história que eu estou trazendo aqui, né, do início desses grupos, de como eles surgiram, de como eles se desenvolveram, e esse desenvolvimento foi desembocar, né, na criação de um trabalho mais profundo ainda com o Arena e com o Oficina. O Arena está lá ainda o teatro, né, ainda tem o Teatro de Arena, aqui em São Paulo, e o Grupo Oficina, que continua, né, e continua tendo como seu diretor o conhecido, né, José Celso Martins Corrêa, o Zé Celso. E o Teatro de Arena era um teatro mais de encontro, né, de atores, encontro de estudantes, e esse teatro vai viver aí grandes trajetórias, né, durante o período da ditadura militar, vai revelar também grandes atores, grandes diretores, como Augusto Boal, né, Jean Francisco Guarnieri e tantos outros, né? Mas assim, eles é diferente do Arena, né? Porque são grupos que reúnem ali no Teatro de Arena, estuda, evidentemente, o teatro, aprofunda seus conhecimentos, mas os espetáculos são notados, mas passado esse período, né? Esse grupo, enquanto grupo, né, o grupo de teatro de Arena, vai deixar de existir e vai permanecer o teatro, que está lá até hoje, né? Enquanto que o Oficina é um grupo que atravessa também todo esse período e que continua nos dias atuais e que continua atuando, né, no seu teatro, lá no Teatro Oficina, lá no bairro do Bexiga, aqui em São Paulo também. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa de Três Cabeça, Educação e Cultura Popular. Esse programa, né, como eu disse no seu início, lá atrás, né, os programas bem lá atrás, está trazendo, né, um estudo de teatro no Brasil, né? Começando, localizando o teatro, né? Nós fizemos isso nos programas, no primeiro programa, né? Como surgiu o teatro no mundo, como ele se estendeu, como ele cresceu e como ele chegou no Brasil, e o desenvolvimento desse teatro no Brasil. Portanto, são vários programas, uma série de programas sobre o teatro brasileiro. Hoje eu procurei trazer a origem, né, do teatro de grupo, o seu desenvolvimento, as suas perspectivas, as suas propostas, e desembocando aí no Teatro Oficina e no Teatro de Arena, né?
no grupo do Arena e no grupo Oficina. Evidentemente que daqui para frente, né, nós temos que pensar, para continuar essa série de programas, nós vamos dar conta mais agora de um estudo mais aprofundado desses grupos, né? Mostrando a vocês que interessa, né, pelo estudo do teatro, não só pontuando como eu estou fazendo, né, nessa relação de programas, mas sim estudar esses grupos, saber mais detalhes desses grupos, como que eles faziam, como que eles se encontravam, como que eles sobreviviam, onde eles trabalhavam, que espetáculo eles desenvolveram, as trajetórias, as revelações, né? Então, a ideia é buscar um estudo desses grupos todos para a gente ter um painel, de fato, do teatro brasileiro. Não, lembrando aqui também, que é importante, né, que ao mesmo tempo que isso está acontecendo no país, né, desde aí, como eu coloquei hoje, lá no final do século XIX, na metade do século XX, até chegar mesmo nos dias atuais, né, quando eu falo aí dos grupos dos anos 80, 90, como o Asdrubal trouxe o trombone, né? Mas agora nós vamos dar conta também dos grupos amadores, dos grupos de teatro que as pessoas têm outras profissões, mas que vão fazer teatro, né? E que vão colocar na cena, e principalmente na cena periférica da cidade, né? Como o grupo União e Olho Vivo, o grupo Força Tanta, do qual eu fui um dos fundadores, o grupo Núcleo de Artes Lei da Oferta, que eu também fui um dos fundadores, e aí quando eu falar desses grupos, eu vou falar das outras pessoas, né, que me ajudaram a fundar tanto Força Tanta como o Núcleo de Arte Lei da Oferta, falar também do União e Olho Vivo, né, do César Vieira, né, um grupo importante também, que nasce no Largo São Francisco, né, na Faculdade de Direito, e que vai, inclusive, depois ter uma sede, e esses grupos todos vão aprofundar nos rincões da periferia, ou seja, levar o teatro para a periferia e discutir na periferia, com o público da periferia, as temáticas que esses grupos levam para a periferia através dos seus espetáculos, né? Então, são formações assim importantes, tanto do ponto de vista artístico, estético, como do ponto de vista dramático, da dramaturgia e do conteúdo dessa dramaturgia, que está muito relacionada, né, com a própria história, seja da periferia, seja a história social brasileira, seja a história da luta dos trabalhadores brasileiros, enfim, a luta pela cultura, a luta pela sobrevivência, a luta pelo trabalho, a luta pelo salário, a luta pela profissão, pela carteira registrada, enfim, a luta social como um todo, não só a luta cultural, mas a luta social, né? Política social, melhor dizendo. Por que nós vamos fazer isso? Porque os grupos de teatro no Brasil, quando nós vamos para essa história, vamos levantando essa história, a gente vai percebendo que os grupos de teatro teve uma importância gigantesca, né, na formação dos povos periféricos, dos estudantes, sejam eles do ensino básico, do ensino médio, da universidade, porque esses grupos vão nascendo, né, vão se criando, e quanto mais esses grupos que vão chegando na periferia com seus espetáculos, com suas apresentações, vão desenvolvendo, né, trabalhos que vão se formando outros grupos, né? Esses grupos da própria periferia vão se formando também, né? Lembro aqui como pombas urbanas, né? Esses núcleos todos, né?
vão criando raízes, né? Vão se fortalecendo, e hoje, né, nos dias de hoje, nós temos muitos, mas muitos mesmo, grupos, sejam eles amadores, sejam eles independentes, sejam eles profissionais, né? Nós temos muitos grupos de teatro e muita gente que faz teatro que nasceu nesse esboço todo, nessa formação toda, e isso continua formando, né? Porque as periferias continuam tendo oficinas de teatro, né? Agora até mais organizadas, porque agora o poder público também possibilitam, né, essas oficinas nas casas de cultura, nos teatros de bairro, nas casas culturais de bairro, nas associações amigos, nas instituições, nas escolas, né, nas faculdades, nas universidades. Então, inclusive nas igrejas, né, também há grupos de teatros que se formam nas igrejas, e nós temos muitos grupos, muita gente, né, que pratica teatro aqui, ali, para lá. Ou seja, acho que estudar isso é interessante porque nós vamos começar a ter uma visão mais ampla, né, do teatro. Não só aquele teatro, né, que está lá no teatro, com seus espetáculos, que estão lá em cartazes, né? Não só esse teatro, mas todo um movimento teatral que ocorre na cidade, que ocorre no país, que ocorre nas cidades do país, enfim, nos estados, nas cidades e por aí vai. Ou seja, eu acho que dá uma olhada nesse montão de estudos teatrais com esses grupos, acho que vai nos trazer bastante elementos, né? E vai nos fundamentar melhor para a gente cercar mesmo de uma forma mais ampla essa história do teatro do Brasil. Ok, pessoal? Até lá, no próximo sábado. Você nos encontra, né, no www.grupod3educacional.com.br. Esse site, inclusive, está sendo refeito. Logo, logo ele vai ter uma cara nova. Estamos trabalhando nisso. E o programa D3 Cabeça, todo sábado, aqui às 10 horas da manhã. Nos acompanhe também nas redes sociais, a editora D3 Educacional, que patrocina tudo isso, é uma editora e é também uma distribuidora de livros, e convida sempre, né, como todo programa, eu estou aqui convidando você para trazer sua publicação, seu trabalho, para que nós possamos conversar e publicar o seu livro. Esse é o objetivo da editora D3 Educacional, revelar novos talentos, seja na literatura, seja no estudo acadêmico, seja nos ensaios, né? Ou na poesia, por exemplo, né? E na literatura. Então, nós contamos aí com vocês para ver nossas redes, nosso programa, e convido você também para conhecer o meu último lançamento, há 15 dias atrás, né? Meu Mundo Caiu, um livro que está aí agora caminhando aí para as livrarias, está lá na Nobel do Shopping Boulevard, e você encontra também na nossa loja virtual, a d3educacional.com.br. Dá uma entradinha lá, vê o que nós já fizemos, que nós já publicamos, da editora D3, e a própria distribuidora que tem lá livros de todas as editoras para você conferir e ver a lista que é imensa, né, de livros que nós temos lá na loja da D3 Educacional. Então é isso, vamos lá. Agradeço quem está vendo, quem vai ver mais tarde. Deixa aí o seu like, né? Aperta a mãozinha lá. A outra parte lá para você sempre ser avisado de um novo vídeo. Enfim, tudo aquilo que todo mundo nos canais do YouTube pede, eu peço para você, para que o nosso canal também cresça, desenvolva e possa cada vez mais contribuir para a educação e a cultura popular no Brasil. Ok, gente? Até, pessoal. Tudo de bom? Boa semana a todos e até o próximo sábado.
Até, pessoal.